Olá, amigo, Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Muito obrigado pela sua companhia em mais uma catequese católica. Eu estou lendo e comentando cada uma das perguntas do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos falando sobre a fé como uma grande resposta do ser humano ao Deus que se revela através de acontecimentos e palavras ao longo da história da salvação. Estamos falando sobre a fé. A pergunta 32 é a seguinte: de que maneira a fé da igreja é uma só? É uma só fé que nós professamos na igreja no mundo inteiro. Como? De que maneira essa fé é una? Então vamos lá. A igreja, embora formada por pessoas diferentes línguas, diferentes culturas, diferentes ritos. Isso é interessante, a gente diz que a igreja nasceu a partir do Pentecostes. O evento do Pentecostes é a grande certidão de nascimento da igreja. Por quê? Porque lá cada pessoa de diferentes culturas, diferentes línguas, entendiam os apóstolos anunciarem as maravilhas de Deus na sua própria língua. Então a linguagem de Deus, a mensagem da fé em Deus uniu as diferentes culturas, os diferentes povos. Todos entendiam a mensagem de Deus. Então todos poderiam professar a fé no mesmo Deus, apesar das diferenças culturais. Pedro faz ali um grande discurso inaugural da igreja. Então, o Pentecostes é o grande evento inaugural da nossa igreja. Apesar dessas diferenças culturais, linguísticas, até mesmo no rito, na forma de celebrar, a igreja professa unânime e a uma só voz a única fé recebida de um só Senhor e transmitida pela única tradição apostólica. Olha quantas vezes apareceu aqui a palavra uma só fé, uma única voz, apareceu várias vezes aqui para mostrar que, apesar dessas grandes diferenças, a origem é a mesma, um só Deus, uma só fé. Então, apesar da diversidade, a fonte é a mesma. Deus, a fé veio de Deus. Então, unidade na diversidade é a grande palavra que define aqui a nossa igreja. Uma só igreja, uma só fé, mas presentes aí nas mais diferentes culturas do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, não importa quais são as suas diferenças sociais, econômicas, culturais, o Deus é o mesmo Deus, a fé é a mesma fé, você faz parte da mesma igreja. Professa a fé num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o nosso Deus é uno, mas é trino. São três pessoas completamente distintas, completamente diferentes, mas que são um único Deus. Então, até a Trindade é esse grande exemplo para nós de unidade na diversidade. É um só Deus, mas cada um respeitando a diversidade das três pessoas aí da Santíssima Trindade. Unidade na diversidade é a grande palavra de ordem aqui da nossa igreja, e a própria Santíssima Trindade é um grande exemplo disso aí. Já que eu falei do Pentecostes, né? Uma semana seguinte à solenidade de Pentecostes, a gente celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Um só Deus e manifesta uma única via de salvação. Então é através do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós adquirimos a salvação. Esse é o caminho da salvação, o batismo na fé trinitária. Portanto, nós acreditamos num só coração e numa só alma tudo o que está contido na palavra de Deus, seja ela transmitida ou escrita. Nos encontros passados nós falávamos exatamente sobre isso. A palavra de Deus transmitida de forma viva, a gente chama de sagrada tradição, tradição apostólica, e a palavra de Deus transmitida chegou até nós de forma escrita, a gente chama de sagrada escritura, Bíblia Sagrada. Tudo que está contido ali na palavra, tanto escrita como transmitida, nós acreditamos, é o conteúdo da nossa fé,
que nos é proposto pela igreja como divinamente revelado. Então é o magistério, né? A igreja, o magistério da igreja que dá legitimidade à palavra de Deus, transmitida de forma escrita e transmitida de forma viva. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição é o magistério, a igreja que dá essa legitimidade. Então a gente pode sim acreditar. Tem ali o selo de autenticidade, nós podemos botar nossa fé, né? Dar crédito. Fé é isso, dar crédito. Nós podemos acreditar nesta fé transmitida a nós pela tradição e pela Sagrada Escritura. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos contemplar a beleza dessa igreja que vive uma só fé, apesar das suas culturas. A liturgia da igreja, mais à frente nós vamos falar sobre a liturgia, mas a liturgia dá essa visibilidade. O evangelho do segundo domingo do tempo comum é o mesmo aqui em Socorro, lá na África, ou lá no Vaticano. Não lá no Vaticano, é o Papa, é uma celebração especial, então tem um outro evangelho. Não, é o mesmo evangelho. A liturgia é a mesma, celebrada em qualquer igreja do mundo inteiro, não importa qual domingo seja, a palavra de Deus é o mesmo. A fé é a mesma. Não, lá na África eles usam umas roupas diferentes, eles têm um jeito diferente de celebrar a liturgia da igreja, então é uma outra fé, não é a mesma fé, é a mesma fé, só que na cultura diferente. Lá na Coreia eles têm uma imagem de Nossa Senhora com o olhinho assim mais puxado, igual o olhinho puxado assim, é uma outra Nossa Senhora, não, é a mesma Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo. Isso que a gente chama de inculturação da fé. A fé é a mesma, mas ela está dentro da cultura daquele povo, daquela nação. A linguagem é diferente, mas a mensagem de fé é a mesma, como aconteceu lá no Pentecostes. Que bonito tudo isso, que nós possamos compreender, contemplar a beleza da nossa igreja que professa uma única só fé, não importa a diferença. Por isso, se você se sente diferente, o seu lugar é na igreja realmente, né? Não importa a diferença sua, ou condição social, ou condição intelectual, na igreja é lugar para pobres, ricos, inteligentes, PhD, analfabetos, pessoas gordas, altas, magras, não importa qual que é a sua diversidade. Professando uma só fé, você faz parte aqui dessa igreja, porque você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua companhia, espero que esse conteúdo tenha te ajudado a conhecer melhor a fé da nossa igreja. Deus abençoe o seu dia, muita força e saúde!